Amados irmãos, graça e paz. Deixa eu me montar aqui, viu, irmãos, que é tanta coisinha. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Tiago e deixasse ele marcado, aberto. Um livro em uma hora. Vamos aqui. Abra sua Bíblia aí em Tiago. Pronto? Um livro em uma hora. Meus irmãos, como todos sabem, geralmente nas primeiras quartas-feiras nós temos desenvolvido esse projeto, um livro em uma hora. Só que a perspectiva e a escolha dos livros, elas são feitas a partir de uma pesquisa que nós fizemos e desenvolvemos um material e até disponível para a igreja, que é esse pequeno folhetinho, onde aqui nós sugerimos uma reorganização dos textos, dos livros da Bíblia, para que a pessoa possa ler e compreender a partir do próprio texto. Então, desde que começamos com esse projeto, inclusive tem alguns exemplares aqui. Aqui fala sobre a questão de atitude que a gente precisa ter para ler a Bíblia e quais são os livros e em que ordem isso deve ser. Só lembrando aos irmãos que nós falamos uma vez que quando você é novo convertido, o primeiro livro que é sugerido a que você leia seja o livro de 1 João. Por quê? Porque o livro de 1 João, ele é uma sinopse do Evangelho. Se você quiser entender o Evangelho de uma forma concisa, rápida, objetiva, leia o livro de 1 João, é uma sinopse do Evangelho, é um resumo, só tem 5 capítulos, e como geralmente a pessoa vem de uma cultura ou de um momento que não se lê muito, e no cristianismo a fé, ela tem base na revelação, e é escrita e se lê significativamente, então a pessoa começa a se acostumar. Em 1 João nós temos as bases do Evangelho, a partir das premissas, Deus é amor, e Deus é luz. Em cima dessas duas premissas, o 1 João é todo construído. Se porventura você der um presente, uma Bíblia, a um novo convertido, peça para ele ler esse livro, e você quer amadurecer na fé, a gente sugere que esse livro, inicialmente, ele seja lido pelo menos 7 vezes, apesar de pequeno. Por quê? Porque as coisas que nele existem são claras, são diretas e são práticas. A partir do momento que a gente lê 1 João, nós começamos a ler a Bíblia por bloco, começando logo no Novo Testamento. Aí você pergunta, por que o Novo Testamento não o Antigo? Geralmente as pessoas pensam que a Bíblia é um livro, e a Bíblia não é um livro. Repita comigo, a Bíblia não é um livro. Mais uma vez, a Bíblia não é um livro. A Bíblia é um compêndio com 66 livros, escritos no espaço de 1.600 anos, por 42 a 46 autores distintos, pelo menos 3 línguas distintas, em lugares distintos, 1.189 capítulos, mais de 31.170 versículos. Não é uma leitura simples. E nós precisamos entender que, apesar dela ter uma organização, essa organização muitas vezes não prioriza a compreensão. Então nós lemos por bloco. E o primeiro bloco que precisa ser lido é o bloco do Salvador, é o Evangelho. Se você lê o 1 João, o segundo livro que você deve ler seria o Evangelho de João. Por quê? Porque no Evangelho de João, lá nós temos um relato mais intimista da vida de Jesus. Apenas 10% das coisas que estão escritas no Evangelho de João tem nos outros evangelhos. 90% daquilo que está escrito em João só tem em João mesmo. Então, tanto faz você começar lendo por ele ou terminar os evangelhos nele. Não vai alterar.
comece lendo a partir dele. Por quê? Porque você já se identificou com a linguagem de João. Você parte de 5 capítulos, agora para 21 capítulos. A leitura se torna mais robusta, se torna mais forte. Você lê em um primeiro momento para ter uma ideia e lê no segundo momento, verificando os detalhes. 2 leituras. Aí você parte para os chamados evangelhos sinóticos. Sim, igual, ópticos, ótica, vista, visão. A ideia é que são evangelhos que têm a mesma perspectiva, ou pelo menos têm uma coluna vertical. Neste sentido, depois de ler o Evangelho de João, você vai ler Marcos. A teoria principal, 90% dos estudiosos da Bíblia dizem que Marcos foi o primeiro evangelho dos sinóticos a ser escrito. E ele influenciou a composição de Mateus e de Lucas. Então, quando você lê Marcos, você está tendo um resumo prático do evangelho. Ele é 16 capítulos, é um pouco menor. O público-alvo de Marcos é aquele crente sofrido, que está perto de morrer pelas opressões do governo romano. Então, Marcos, ele tem um resumo. Você pensa que Jesus é de flash. Uma hora ele está aqui, outra hora ele está ali, outra hora ele está ali. É uma leitura rápida, condensada. A ênfase está naquilo que Jesus faz. Jesus é o servo sofredor. Nos milagres. Então você, depois que lê Marcos, aí abre uma perspectiva maior para conhecer os ensinos de Jesus. E para conhecer os ensinos de Jesus, você precisa ler Mateus. Depois de Marcos, Mateus. Mateus foi escrito com a perspectiva de provar, sobretudo aos judeus, que Jesus era o Messias esperado. É por isso que no Novo Testamento ele se situa como o primeiro livro, porque ele é uma ponte perfeita entre o Antigo Testamento e o Novo. O Novo Testamento, você lendo Mateus, você vai ver que o objetivo é mostrar que Jesus era o Messias esperado. É um livro que traz muitas referências e é um livro que é construído em cima de 5 ensinamentos, de acordo com a forma judaica de pensar. E depois que você lê Mateus, você vai ler Lucas e Atos, nessa ordem. Aí você pergunta, por que, pastor, Lucas e Atos nessa ordem? Porque é o mesmo autor, Lucas. E a perspectiva são os atos do Espírito Santo na vida de Jesus, o Evangelho de Lucas. Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos e da igreja primitiva, que é o livro de Atos. Evangelho de Lucas é aquele evangelho mais da oração, da ação do Espírito Santo, das conversas mais das parábolas, o ensino parabólico é reforçado, das conversas, dos encontros, das conversas mais informais de Jesus. E o livro de Atos é o livro histórico do Novo Testamento. Nele você vai ter a história da igreja primitiva. Amém? Pronto, irmãos. Aí você parte agora para as cartas de Paulo. A melhor forma de ler as cartas de Paulo são as viagens missionárias de Paulo. Por quê? Quando você pega a Bíblia, que você vê as cartas de Paulo, as cartas estão organizadas da seguinte forma: das cartas maiores até as cartas menores, das cartas às comunidades ou igrejas até as cartas pessoais. Está organizado? Está, mas não é a melhor organização para a compreensão. Por quê? Porque a primeira carta é o apogeu literário de Paulo, é a carta aos Romanos. No seminário, irmão, tem seminário que ensina que a gente passa 6 meses para ensinar a carta aos Romanos. Então, a pessoa que é uma nova convertida, está começando agora na fé, depois que lê Atos, ela pegar logo Romanos em cheio, vai ter o problema de Romanos 9, 10 e 11, e umas questões que ela não vai compreender. E ela tem que se inteirar primeiro com a forma paulina de explicar as coisas. Então, a melhor forma é essa forma que é a ordem das viagens, começando por Gálatas, depois Tessalonicenses, depois Coríntios, depois Efésios, Colossenses, Filemão, Filipenses, aí parte para 1 Timóteo, Tito, 2 Timóteo, encerrando
a leitura das cartas paulinas com Romanos, porque aí você chega na principal carta, você chega conhecendo a linguagem de Paulo, você chega inteirado dos temas principais e você vai ver que Gálatas e Romanos têm o mesmo tema, a justificação pela fé, que é um dos pontos fundamentais da teologia paulina e da prática do crente. Beleza. Agora, irmãos, tem algo novo. Hoje nós vamos começar com as chamadas cartas gerais. E eu descobri um teólogo americano chamado Walter Dunant, ele é especialista nos textos do Novo Testamento, e ele fez uma divisão muito interessante, e eu fui verificar na prática e vi que, de fato, ele tem razão. As cartas gerais, elas podem ser divididas em dois grupos. O primeiro grupo é o grupo que fala sobre a igreja e o sofrimento. Neste sentido, as cartas a serem lidas seriam Tiago, Hebreus e 1 Pedro. Depois que você lê a questão da igreja e do sofrimento, você parte para ler a questão da igreja e os falsos ensinos, entendendo que, no século I, a igreja primitiva ela foi profundamente abalada por um ensino chamado gnosticismo, que tinha base na filosofia grega e que, a todo custo, tentou influenciar a igreja primitiva, e os escritores neotestamentários, eles trabalharam para provar e impedir que o gnosticismo entrasse na igreja primitiva. E nessa perspectiva, você tem as cartas de 2 Pedro, Judas, 1ª, 2ª e 3ª João. Hoje, nós vamos ver, tomando como base a questão do sofrimento, nós vamos ver hoje a carta de Tiago. Irmãos, Tiago, quem é esse Tiago aí da Bíblia? Esse Tiago, cujo texto você vai analisar hoje, ele é meio-irmão de Jesus. Por que meio? Porque ele é irmão de Jesus por parte de mãe, mas não o é por parte de pai. Ele era um dos principais, um dos responsáveis pela igreja primitiva. E ele foi aquele que conduziu, no livro de Atos, no capítulo 15, o chamado Concílio de Jerusalém. Irmãos, infelizmente, muitas pessoas perdem essa perspectiva de que o livro de Tiago, esse Tiago aí, é o meio-irmão de Jesus, e por causa, muitas vezes, da influência que existe da teologia católica, que faz uma divinização de Maria, através de 4 dogmas. Quais são os dogmas? A maternidade divina, ou seja, a ideia de que Maria, mãe de Jesus, ela é a mãe de Deus. Eu não sei se você já escutou essa palavra, já escutou esse conceito. Isso é muito difícil, porque vem do grego theotokos, e é uma ideia complexa, tentada ser definida com jogos de linguagem. A segunda, irmãos, ideia sobre os dogmas marianos, é a ideia da virgindade perpétua de Maria. Maria permaneceu sempre virgem. A terceiro dogma, a Imaculada Conceição de Maria, ou seja, ela foi concebida sem pecado. E o quarto dogma, a Assunção de Maria, ou seja, Maria subiu ao céu, e não obstante ter subido ao céu, ela tem capacidade de interceder. E cria-se um jargão que muitos conhecem, pede à mãe que o filho atende. Todas essas questões não têm sustentação bíblica nos textos canônicos. Se você pegar a Bíblia e ler de ponta a ponta, esses 4 dogmas que são defendidos, eles não têm sustentação bíblica que dê suporte nos textos canônicos. Tchau. Aí o que é que acontece? As pessoas se esquecem ou não entendem. Apenas 4 Tiagos são citados no Novo Testamento, e esse Tiago, da carta de Tiago, é um Tiago que fazia parte da família de Jesus, o autor. Qual é o destinatário? Cristãos judeus do primeiro século que moravam nas chamadas
comunidades gentias fora da Palestina, as tribos da dispersão. Todo mundo que era judeu, irmãos, mas que tinha saído de Jerusalém e que estava em outras cidades, vivendo em outros lugares, por causa da perseguição, por causa da opressão. Todo o mundo antigo havia judeus que tinham saído de Jerusalém. O nome técnico para muitos que gostam desse tipo de coisa são chamados os judeus da diáspora. Aí, voltando aqui, qual foi o tempo, a data? Entre 45 a 49, antes do concílio de Jerusalém, em Atos 15. Uma observação. O livro de Atos foi o primeiro livro do Novo Testamento a ter sido escrito. Isso é muito significativo. Muito significativo. Porque você vai ver no jeito do livro de Atos que esse livro foi um livro construído para ensinar o povo a ser. A questão do comportamento. É um livro que tem uma pegada ética muito grande. O panorama, qual é a ideia? O panorama é muito simples. Essa carta expressa a preocupação de Tiago com os cristãos perseguidos que haviam sido parte da igreja de Jerusalém. Esse é o pano de fundo da carta. São perseguidos, são irmãos que estão em sofrimento. E o objetivo fundamental dela é dar respostas adequadas às provas que a vida real confronta o cristianismo, no objetivo, no indicativo de trazer uma fé madura e uma fé aprovada, de acordo com os certames do Evangelho. Você está com sua Bíblia aberta? Amém. Se você veio com lápis e quiser marcar quais são os versículos que resumem a teologia dessa carta, o primeiro versículo que eu sugeriria é um consenso entre os estudiosos, é Tiago 2,18. Tiago 2,18 diz: mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. O segundo versículo que marca, ou que resume, e eu vou colocar ele porque traz a mesma ideia, só que escrito de uma outra forma, é Tiago 1:22. E, no meu ver, esse reflete melhor o livro, ou a teologia de Tiago como um todo. O texto diz: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Qual é a ideia, irmãos? A ideia é de que, se você tem uma convicção, se você tem uma compreensão, não basta apenas ter a convicção, a compreensão, ou até mesmo falar sobre isso. Os certames, os ditames do Evangelho são coisas que precisam ser vividas. É necessário ter integridade de vida. E essa é a pegada ética que traz na carta de Tiago. A principal questão aí, mensagem a ser aplicada é muito simples. A verdadeira fé sempre produz um fruto palpável na vida do crente. Ou seja, se você é crente de verdade, o Espírito de Deus tem trabalhado na tua vida, as mudanças são visíveis, são percebíveis, são notáveis, são palpáveis. É isso que essa carta traz na sua base. São 5 capítulos. Você está com Tiago aberta? Amém. Agora vamos dar uma vasculhada aí na carta. Tiago, capítulo 1, versículo 1. O capítulo 1, irmãos, ele pode ser dividido praticamente em 2 partes. Tiago vai falar sobre as provações, Tiago vai falar sobre a ira. Antes de falar sobre provação, Tiago, ele saúda. Não é uma carta? A carta sempre tem uma saudação. Capítulo 1, versículo 1 diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Aí ele saúda a todos como? Saudações. Irmãos, tem alguns crentes besta,
um bicho velho sem futuro, que chega para ver, não, a saudação do crente é a paz do Senhor. Aí bota a mão assim, bem longe. A paz do Senhor. Aí bota a mão assim. Irmãos, saudação é saudação. Feita na unção do Espírito Santo de Deus e de coração, eu prefiro muitas vezes um adolescente sorrindo para mim e dizendo, paz, pastor, do que esse irmão que chega assim, ó paz do Senhor, meu querido. Aí bota a mão assim, bem longe. Ai, te embora, criatura. Ai, de perto de mim. Você vê na Bíblia Paulo saudando graça e paz. Você vai ver cartas, alguém dizendo graça, misericórdia e paz. Quando Paulo está falando aos líderes, ele bota misericórdia. Coitado, porque o líder tem que ter misericórdia mesmo. Então, graça, misericórdia e paz. Tem carta que você vai ver a pessoa dizendo paz e saúde. Aqui, Tiago está dizendo saudações. É melhor saudações em Cristo com um sorriso do que uma paz. Vai-te embora, como tu vai falar. Então, irmãos, depois da saudação, Tiago vem falando sobre a primeira coisa, a base, que é a questão das provações. Essa carta fala sobre sofrimento. A resposta adequada que a gente dá às provações é fazer o quê? Buscar sabedoria por meio da oração, com humildade diante de Deus. Versículos 2 a 4, vamos ler. O texto diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Por vocês sabem que a prova da sua fé produz esperança. E a perseverança, ela deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olhe para mim um momento. Meu filho, não existe desenvolvimento sem dor. Se você quer se desenvolver em qualquer área da sua vida, qualquer que seja, tem que ter a provação, o sofrimento, os problemas. Fuja desse tipo de expressão religiosa que diz, fuja dos problemas. A partir de agora, tudo resolvido. Você vai ganhar um celular, uma casa na praia, não sei o quê. Fuja disso. Isso é esquizofrenia social, coletiva. Isso é fábrica de fazer doido. Negar o sofrimento é negar a vida. O sofrimento faz parte da vida. A nossa geração é a geração de mimimi, porque cresce sem limite. Nosso corpo, quando vai para atividade física, para poder ter saúde, há um sofrimento, e é um sofrimento que tem um objetivo. O desenvolvimento espiritual, irmãos, é da mesma forma. Muitas vezes é construído num contexto de sofrimento. Não é fácil, era uma igreja primitiva que crescia sob pressão, e a atitude correta que nós precisamos ter diante das provações é entender que nelas há um resultado tensionado por Deus. As provações fazem pessoas fortes, as provações fazem pessoas perseverantes e maduras. O objetivo das provações na nossa vida é esse. Quando a gente recebe as dificuldades da vida e pela fé nós conseguimos resistir a cada luta, nós vamos nos tornando mais fortes, mais firmes, mais seguros. É isso que Tiago traz. Agora não fica só por aí. Versículos 5 a 8. No momento de dificuldade, irmãos, a gente tem que orar e tem que pedir. Vai pedir o quê? Aqui diz, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida.
Agora peça, mas peça com fé, sem duvidar. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Então, irmãos, para enfrentar o sofrimento, nós enfrentamos o sofrimento orando, clamando a Deus com uma atitude, pedindo a Deus por sabedoria divina, graça, sabedoria para poder tomar as decisões certas. É assim que se enfrenta o sofrimento. E a atitude de oração, nesse caso, no enfrentamento dos sofrimentos, deve ser uma atitude de confiança. Atitude de confiança, colocando diante de Deus os problemas e confiando no coração de que, de fato, o Senhor vai, no momento correto, abrir a melhor porta. Simples. A gente não está aqui, irmãos, pregando a ideia de que o crente tem que sofrer, porque tem. Aqui não tem narcisista. Eu vou logo cortando o outro lado dessa história. Eu não estou aqui dizendo, ai, me dê uma injeção no olho, ai, que coisa boa. Não, a ideia não é essa. A gente não gosta de sofrimento, é um fato. Mas a gente não pode negar que o sofrimento é algo que faz parte da vida e que nós precisamos ter a postura correta para enfrentar. E essa postura correta envolve resistência, resiliência, confiança, oração com confiança. Aquele que ora sem confiança, o seu coração já é um coração dividido, o próprio texto traz aqui. Amém? Versículos 9 a 11. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Ou seja, meu irmão, olhe para mim um momento, a abordagem adequada nos momentos de provação é saber viver na perspectiva de Deus. No dia a dia da vida, você vai ver que vai ter pobre que vai subir essa escala, vai estar numa boa, lá em cima. Louve ao Senhor. Mas na perspectiva da vida, você vai ver, e Tiago mostra aqui, tem deles, ricos lá, ó, que em um determinado momento pode estar lá embaixo, no fundo do poço. O fato não é o camarada estar em cima ou embaixo. O fato é ele estar ao lado de Deus. O fato é ele estar ao lado de Deus. É por isso que um dos provérbios mais interessantes, se não me falha a memória, é Provérbios 30, escrito pelo rei Agur, quando ele diz, eu não me peço que me dê riqueza, nem pobreza. Ou seja, moderação, equilíbrio, porque as coisas da vida passam. A planta surge, passa, tudo murcha. Até os ricos murcham com seus afazeres. Versículo 12, qual é a perspectiva? Está com lápis? Marque ele. Aí é bem-aventurança. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, ele receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém? Esse é o ponto fundamental. Como é que a gente reage nos momentos de provação? Perseverando com o coração, entendendo do amor de Deus e que um dia o Senhor vai recompensar a confiança e a fé nele depositada. Qual é o pensamento errado que muitas vezes surge nos momentos de provação e que precisam ser combatidos? Os versículos 13 até o versículo 18. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus,
Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos que ele criou. Olhe para mim um momento. Irmãos, quando a gente está sofrendo, a gente não pode atribuir o nosso sofrimento como se Deus quisesse que a gente sofresse. A ideia não é essa. Você está sendo tentado, você está sofrendo, entenda que a natureza santa de Deus impede ele de colocar as suas criaturas, o seu povo, diante do pecado com a intenção de fazer o seu povo cair. Versículo 13. Deus não tem como objetivo a queda de ninguém. Deus tem como objetivo o erguimento das pessoas, a queda não. Então, em momentos de dificuldade, precisamos ter cuidado com a nossa boca. A natureza humana geralmente responde ao mal dentro de um ciclo de pecado que começa na cobiça e no coração dela. Tem a ver com ela, não é com Deus. Deus sempre se mostra com caráter generoso. A revelação, a palavra mostra isso. Toda boa dádiva, tudo que é de bom, todo dom perfeito, vem do Senhor. Então entenda, as dificuldades pelas quais passamos precisam ser enfrentadas com uma atitude positiva, de fé, confiança, resistência. Mais dia ou menos dia, o Senhor estará dando o consolo que precisamos e abrindo a porta correta. Amém? Aí, irmãos, outra coisa que acontece com a gente, quando a gente está passando por dificuldades, é o coração da gente se encher de ira. E é fácil entender isso. Esse fenômeno você vê, por exemplo, no Salmo 73, na atitude de um homem chamado Asaf. Asaf, no Salmo 73, ele vai dizer o seguinte: mas é engraçado. Eu faço o certo do jeito certo, os filhos dos ímpios só fazem aquilo que é condenável aos olhos do Senhor. Eu faço o certo do jeito certo, estou aqui sofrendo, os filhos dos ímpios estão aí, ó, tudo gordinho, a casa do ímpio aí, tudo funcionando direitinho, lá não tem problema, lá está tudo ok, e eu estou aqui fazendo o certo do jeito certo, mas eu estou levando pancada. Irmãos, essa é uma das coisas que mais surgem quando nós passamos por problemas difíceis. Por quê? Porque muitos de nós temos na cabeça a ideia verdadeira de que Deus é soberano e controla todas as coisas. E que se estamos sofrendo, a culpa é naturalmente dele, porque ele não controla todas as coisas. Aí cria dentro de nós um certo tipo de ira contra Deus. Isso é muito perigoso. E essa ira contra Deus, ela se estende na ira contra as pessoas que estão ao nosso lado. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, no plano vertical, mais nos aproximamos no plano horizontal uns dos outros. Quanto mais nos afastamos do Senhor, mais nos afastamos uns dos outros. Aí Tiago vai ensinar como responder à questão da ira nos nossos corações. Está com a Bíblia aberta? Capítulo 1, versículo 19 e 20. O texto diz: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios
para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ponto. Comportamento iracundo, ira, é uma reação errada às circunstâncias, às provações, o sofrimento da vida. Mesmo que você faça o certo com ira, isso não é bom aos olhos de Deus, porque não produziu a justiça dele. Então tenha cuidado. Como você controla isso? É necessário o fruto do Espírito na alma, domínio próprio. Domínio próprio. E dando seguimento à questão da ira, veja que ela é motivada pelo acúmulo de mal nos corações. Versículo 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral, de maldade que prevalece. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Para vencer a ira, meu irmão, nós precisamos santificar a nossa vida, clamar pela presença do Espírito Santo de Deus, santificar da impureza, da maldade. Cuidado, cuidado com aquilo que você lê, cuidado com aquilo que você vê, cuidado com as notícias que chegam até a tua mente. Irmãos, chegou um ponto na minha vida, em um certo ponto aí, que eu decidi, literalmente, decidi mesmo assim, não assistir alguns noticiários, porque não vale a pena. Eu tenho uma ideia do que está acontecendo no mundo como um todo, tenho minhas fontes de leitura, mas eu não fico alimentando a minha alma constantemente com isso, como muitos o fazem hoje em dia. Você acorda de manhã cedo, se você é como eu, acorda pela manhã, 5 horas da manhã, liga a rádio ou vê alguma coisa na TV, lá já tem noticiário. E o noticiário lá é de confusão, briga, dissensão, problema. Se você vai para o meio-dia e ligar qualquer coisa, as informações são as mesmas. Se pegar um jornal escrito e espremer ele, sai sangue e casca de bala. Quando você vai, no final do dia, parece uma pregação das mesmas coisas. As notícias são as mesmas. E é tudo, não tem uma notícia positiva. Não tem uma questão de esperança. Se você é daqueles que só dorme ouvindo alguma coisa, porque isso para mim é uma função muito importante da televisão. Me dá um sono. Então eu boto para eu ouvir alguma coisa, mas é 15 minutos no máximo. Às vezes só dá tempo de terminar, de controlar o temporizador para a televisão desligar só. Eu já caio nocauteado. Que nesses últimos dias eu tenho andado meio assoberbado, não tenho dormido, eu tenho desmaiado, né? Eu desmaio, quando é no outro dia eu acordo e começa tudo de novo. Então, irmãos, é só notícia ruim, é só problema. Se informe, certo? Mas não enche o seu coração dessas coisas, não. Porque tem coisa que dá raiva, irmão. Tem coisa que dá raiva. Me perdoe a franqueza. Tem coisa que você olha assim, rapaz, isso aqui vai dar errado. Dá raiva. Aí você vai alimentar o seu coração com raiva, com ira. A proposta é que isso não seja alimentado na sua alma. Filtre para bem da sua vida, do seu relacionamento com Deus, do seu relacionamento com as pessoas. Vamos dar seguimento? Versículos 22 a 24. Aqui o núcleo. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Então, olhe para mim um momento, conhecimento da palavra de Deus sem prática é um exercício de futilidade,
é fútil, é banal, desnecessário. De que adianta você conhecer a palavra ponta a ponta, mas não se propor a colocá-la em prática? Essa é a perspectiva dessa carta. Uma perspectiva de integridade de vida. De fato viver aquilo que você lê, você prega, você alimenta a sua alma, transformar isso em comportamento, transformar em atitude, transformar em coisa visível. É aí onde o Evangelho se transforma em testemunho visível da graça de Deus, transformando a vida do homem. Versículo 25. O homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, o que é que acontece com ele? Será feliz naquilo que fizer. Você viu aí? Bem-aventurança, ele será feliz. Perseverar na mensagem libertadora de Deus traz a verdadeira realização e o verdadeiro sucesso. Você tem perspectiva, você tem base. Cuidado para não alimentar a ira através de uma falsa religiosidade. Versículos 26 e 27 falam sobre uma expressão prática de uma religiosidade verdadeira. O texto diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. 2 pontos. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Olhe para mim um momento. Pastor, isso não é salvação pelas obras, não. A carta de Tiago não estaria preconizando a ideia de salvação pelas obras? Não, irmãos. A questão bíblica é trazer ao equilíbrio. Nós sabemos que Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz que é a graça de Deus sobre nossas vidas. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ponto. Essa carta, ela não é contraditória às cartas paulinas. Ela é complementar. Se a minha fé nesse Deus Todo-Poderoso não for expressa numa vida piedosa verdadeira, e qual é a vida piedosa verdadeira? A vida piedosa verdadeira, irmãos, é demonstrar amor verdadeiro. Como é que você vê isso? Veja o versículo 27. Cuidar dos órfãos e das viúvas. Só cuida de órfão e de viúva quem tem amor de verdade, porque órfão e viúva não tem que dar de retorno, não. Viúvas e órfãos no século I não tinham condição de dar retorno nenhum a ninguém. Se você fosse cuidar de uma viúva, de um órfão, deveria ser feito baseado no amor, porque retorno não ia ter nenhum. Então é amor verdadeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Isso é a expressão de religiosidade sadia. Segunda coisa de uma religiosidade sabia, sabe o que é? Pureza. O texto diz: não se deixar corromper pelo mundo. Então, uma expressão religiosa verdadeira se reflete na prática, em um amor altruísta, em uma vida piedosa, onde a fé faz com que eu me abstenha das práticas mundanas. Amor e pureza revelam uma religião que agrada a Deus. Amém? Capítulo 2. Quando você vai para o capítulo 2, os temas lá são discriminação de pessoas e uma fé viva. Dos versículos 1 a 13, fala sobre discriminação de pessoas. Por uma questão de tempo,
Me perdoe, eu só vou ler 2 textos para que você veja como é forte isso. Versículo 1, o texto diz, capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não faça diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Aí ele começa a discorrer o texto, tal, mostrando que, sobretudo, discriminação contra o mais pobre é algo que precisa ser combatido, tal. Aí veja lá no finalzinho, versículo 13. Versículos 12 e 13. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Marque esse texto. Essa assertiva teológica é muito forte. Aí veja, dos versículos 14 até 27, o principal ponto da carta. O que é que marca uma fé viva e verdadeira? Versículo 14 a 17. O texto diz: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Esse é o núcleo do ensinamento dessa carta. Uma fé que não produz obras é espiritualmente inerte. Agora, uma observação seríssima, versículos 18 e 19. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Versículo 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Uma observação, irmãos. Infelizmente, a organização de algumas Bíblias fazem as pessoas compreender os textos fora do seu contexto, entendendo que cada versículo é uma unidade de compreensão individual. E, na realidade, não o é. Como diz a boa hermenêutica, o contexto precisa ser respeitado. E o primeiro contexto de um texto é o próprio texto. E o parágrafo que explica o versículo 19 é o versículo 19 e 20. Leia bem direitinho. Existe no discurso dele como se fosse um opositor. Tiago está explicando. Aí, em um determinado momento, ele diz, alguém vai dizer, você tem fé, eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Olhe para mim um momento. Irmãos, as obras, elas não são um resultado automático da fé. A pessoa, ela pode ter fé no seu assentimento intelectual. Na cabeça dela, ela aceita, mas na prática, ela não faz. Cuidado. Aqui nós temos um opositor defendendo a ideia de que uma pessoa, ela só com as obras estaria expressando a sua fé. E o contexto não é esse. Tiago mostra que só a fé nem sempre produz o comportamento correto. E como é que ele explica isso? Veja só
O diabo crê. Ele crê que treme. Mas e a atitude? E a atitude dele? Então, irmãos, a unidade de compreensão envolve os 2 versículos. A fé professa de um homem não pode passar apenas por aquiescência intelectual. Não, fé é um envolvimento, um compromisso. Fé produz vida transformada. Não basta crer na existência de Deus. Crer nele é importante, é essencial, mas não é só isso. E aqui Tiago vai dizer que os demônios creem na existência de Deus, chegando a tremer. Treme por quê? Porque sabe qual é o castigo que vem sobre eles. Qual é a distinção? Os demônios creem no fato, mas não se submetem à pessoa de Deus. E nem faz o que precisa ser feito. A convicção daquele que crê verdadeiramente no Senhor implica compromisso geral de corpo, de alma, espírito, resulta em mudança de vida. A fé sem obras é inoperante. Fé sem obras é assentimento intelectual. Versículos 20 a 26, Tiago começa a explicar o que ele falou nesses 2 versículos. Ele começa dizendo: insensato, você quer certificar-se que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isto lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Irmãos, no sentido do texto, as escrituras são utilizadas por Tiago para provar que a fé precisa de atitude. E ele cita o exemplo de Abraão. O que foi que aconteceu com Abraão? Vocês conhecem o texto melhor do que eu. O Senhor pediu de Abraão o filho, não foi? Só, irmãos, que Abraão não fez uma oração assim: ah, Senhor, muito bem, tu pediste meu filho, está certo, eu creio que o Senhor vai abrir uma porta. Vem cá, menino, fica aqui do meu lado, vamos esperar a porta que o Senhor vai abrir. Pediste meu filho, então eu vou esperar. Foi assim não. A fé de Abraão foi assim: tu pediste meu filho? Pois bem, chega cá, menino, vamos ali que eu vou passar a faquinha no teu pescocinho. E ele fez o que precisava ser feito, o que ele era pedido. E o Senhor deu livramento e honrou a sua fé. No momento em que ele ia passar a faca, aí o Senhor veio e interviu. É como porta de aeroporto. Você vai chegando, a porta não se abre, você vai chegando, a porta não se abre, você vai chegando, a porta não se abre. Aí chega um certo ponto que a porta vai, se abre. A fé com atitude. Raabe teve fé e atitude. Os espias de Josué foram recebidos. Ela poderia ter dito: rapaz, eu creio no teu Deus, eu creio tal, mas vai-te embora, sai para lá. Não. A fé dela fez com que ela protegesse os espias.
apesar dela ter mentido, do ponto de vista ético, muitos entendem, vão entender até mesmo questionavelmente, e eu até compreendo, mas vale a pena salientar que Raabe não é conhecido na Bíblia por suas debilidades. Raabe está no livro de Hebreus, no capítulo 11, no livro marcado como heroína da fé. Mesmo tendo sido o que foi, ela vai ser conhecida pela sua atitude de fé. A sua fé em Deus fez ela ter atitude. Irmãos, se você crê a sentimento interior, mas não fizer o que precisa ser feito, não orar como se tudo dependesse de Deus, mas também agir como se tudo dependesse de você, como defende o teólogo da Idade Média, então, meu irmão, a sua vida vai dar problema. Deus vai me ajudar. Aí fica lá parado, sem fazer nada, com a boca cheia de dentes, esperando a morte morrer. A morte chegar. Tem um cantor que tem uma letra assim, né? Não, meu irmão. Orar como se tudo de fato depende do Senhor, mas aquilo que tem nas nossas mãos, ser executado, levantar a cabeça e lutar. Davi enfrentou Golias. Os instrumentos que ele tinha, inapropriados, não eram estratégias militares, não eram ferramentas militares, mas a fé em Deus que ele tinha o fez confrontar Golias com as ferramentas que ele tinha. Ele não orou, Senhor, derruba Golias, ele jogou a pedra. E a pedra foi lá num lugar bem certinho, num ponto que pegou ele, só foi uma. E ele matou Golias com a sua própria espada. Quem é que imaginava? Um camarada baixinho, pequeno, ninguém dava nada por ele, enfrentar um monstro. Sabe lá quantos metros? A ponta da lança de Golias pesava 8,2 kg. Meu filho, se uma ponta de uma lança pesa 8 quilos, qual o tamanho dessa lança? Mas ele foi lá e enfrentou. Ah, Senhor, eu quero emagrecer. Vou fazer uma oração. Vou para a corrente do desinchaamento. Porque tem os movimentos. Tem os movimentos gospel novo, atual. Um espírito fitness que fitniza as pessoas e o camarada chega inchado e depois de oração ele sai novo. Fecha a boca, não, camarada. Não, meu irmão, não é assim, não. A vida é diferente. Nós precisamos ter equilíbrio no que somos, no que fazemos. Esse equilíbrio vem com essa carta. Amém? Aí, irmãos, os capítulos 3 e 4. Capítulo 3 vai falar sobre linguagem e sobre sabedoria. É um capítulo tão claro, que, se você está com sua Bíblia aí aberta, é o capítulo que mais fala sobre a questão de um linguajar abençoador. Capítulo 3 é o capítulo da língua. Como você tem o capítulo da fé, você tem 1 Coríntios 13, o capítulo do amor, Tiago 3 é o capítulo da língua. Claro, se divide em duas partes. A questão do uso correto da língua. Por quê, irmãos? Porque no sofrimento tem gente que dá com a língua nos dentes e fala besteira. E Tiago vai ensinar a pessoa sobre um linguajar santo. A perspectiva do Dr. Walter Dunant foi fantástica. Esse livro foi escrito para ensinar a pessoa a conviver com a questão do sofrimento. E um dos pontos fundamentais, irmãos, é o controle da nossa língua. Diante do sofrimento, nós precisamos manter um linguajar santo
porque a tendência à murmuração é muito grande. Já vi muita gente dizendo para mim, pastor, esse negócio de crente, quando eu não era crente, minha vida era mais aprumada. Depois que eu entrei agora para a crença, eu estou todo quebrado. Eu não tenho mais nada, não sei o que está falando, não sei o que. Meu irmão, você veio para o evangelho com essas motivações, foi? Pois vai quebrar mais ainda. Vai piorar. Não tem o que fazer. Agora, meu irmão, quando o linguajar é santo, a palavra de murmuração pega logo descendo. Quando o linguajar é santo, você se relaciona melhor. Quando o linguajar é santo, nas dificuldades, nós conseguimos louvar a Deus. E o uso da sabedoria, versículos 13 até 18. Capítulo 4, egocentrismo. É algo que surge nos momentos de dificuldade. Tem gente que nas dificuldades, quando generalizada, a primeira coisa que faz é pensar só em si mesmo, esquece dos outros. Principalmente aqueles que têm condição financeira e que colocaram os seus corações na materialidade. Simples assim. Tanto é que capítulo 4, versículo 1 e 2, é forte, diz o seguinte: de onde é que vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar, a fazer guerras, não tem porque não pede, quando pede não recebe, porque pede por motivos errados para gastar em seus prazeres. Aí ele usa uma palavra forte. Por quê? Porque ele sabe que o coração do egoísta não é um coração que Deus é o Senhor. E esse adultério aqui que ele vai falar é um adultério na linha como do Antigo Testamento, em que o relacionamento com Deus era algo tão forte que quando se idolatrava, o relacionamento de idolatria era considerado uma espécie de adultério espiritual. É nesse sentido que esse texto é utilizado. Versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, meu irmão, no capítulo 4, o egoísmo precisa ser tratado. Egoísmo que gera conflitos internos, interpessoais, geram inimizades. Egoísmo precisa ser tratado com arrependimento humilde, versículos 6 a 10. Submissão a Deus em humildade. É toda essa tirada do capítulo 4. Agora vamos para o capítulo 5. Capítulo 5, qual é o problema? Avareza. Avareza, e encerra com cuidado amoroso, oração confiante. Capítulo 5, o texto diz o seguinte, versículos 1 a 12. Ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, as traças corroeram as suas roupas, o ouro e a prata de vocês enferrujaram, a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Como é que esses bens foram acumulados? À custa de muita avareza. Versículo 4. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra,
desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. É um texto que fala sobre a questão da avareza, riqueza material, riqueza acumulada em momentos de necessidade das pessoas. Isso vai servir de testemunho diante de Deus da ação desses ricos opressores contra aqueles que foram oprimidos. Do versículo 7 até 12, um parêntese nesse contexto terrível, falando sobre a questão da confiança. E no final do capítulo, a partir do versículo 13, uma questão prática sobre oração, cuidado amoroso, oração confiante. E eu vou encerrar com esse texto. O texto diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. Não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém os trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Essa carta encerra-se com cuidado amoroso, oração confiante. Quando fala sobre oração confiante, fala na oração dos presbíteros, dos anciãos, dos líderes, sobre pessoas da comunidade que precisavam desse apoio, dessa ajuda. Um texto chama atenção, é quando diz: confessem os seus pecados uns aos outros. Alguns textos bíblicos trazem nesse versículo a seguinte expressão: confessem, pois, as vossas culpas uns aos outros. Há alguma versão bíblica aqui com o texto sendo culpa? Por que isso acontece? Para pecado e culpa existem 2 palavras na língua original. Pecado, cuja palavra é amartia e tem o sentido de pecado consumado, fato pecaminoso que obstacula o relacionamento do homem com Deus. Adultério, prostituição, roubo, morte, cobiça, pecado, fato consumado, amartia. O outro nome para pecado também tem a ideia de culpa. E não é como um fato consumado, mas uma culpa, um sentido de um problema que gera na pessoa sentimentos de culpa, tristeza, desânimo, marcas, mágoas na alma, frustrações, decepções, problemas, sentimentos de culpa, sentimentos subjetivos maiores do que os problemas. A palavra para esse tipo de fragilidade é paraptoma, que também pode ser traduzido como pecado, mas mais no sentido de culpa. Por exemplo, uma pessoa tomou uma atitude errada no passado, fez uma atitude errada no passado, mas leva dentro de si o sentimento de culpa de ter feito esse erro. Clamou ao Senhor, o Senhor perdoou, mas aquele sentimento de culpa muitas vezes ainda está lá no coração.
E a pessoa traz aquilo no seu coração, e Satanás utiliza esse sentimento de culpa como uma espécie de brecha para trazer tristeza à vida do homem, como se Deus não quisesse livrá-lo daquilo ali. Neste sentido, essa culpa, esse desalento, essa decepção, essa desagregação, esse paraptoma, esse problema, quando colocado diante do Senhor, e aqui há um processo, a pessoa coloca diante do Senhor, confessa a alguém com responsabilidade, porque as pessoas que são chamadas aqui são os presbíteros, os anciãos, os líderes da igreja. Irmãos, é isso que acontece nos aconselhamentos. O pastor Tomás está aqui. Muitas vezes as pessoas vêm com problemas para nós e começam a dizer: eu tenho essa dificuldade, pastor, eu tenho esse sofrimento, eu tenho essa dor na minha alma, eu tenho essa culpa, eu tenho essa questão, esse paratoma que me consome. Aí o texto bíblico nos mostra que depois que a pessoa fala, que ela fala das suas tristezas, dos seus temores, aí a gente intercede juntamente com ela. E eu digo a vocês, a começar por muitos movimentos aqui, como por exemplo, Veredas Antigas da Universidade da Família, depois que a pessoa bota para fora, ela sai curada daquele mal, ela sai livre. E o texto diz que a oração de um justo, nesse contexto, pode muito em seus efeitos. Me lembrei de um irmão, quando eu era da congregação lá em Santa Rita, fazendo visitas às pessoas, cheguei na casa do irmão, o irmão disse: pastor, eu estava orando para o senhor vir aqui, louvado seja Deus, a oração de justo pode muito nos seus defeitos. Ele disse assim, eu entendi a expressão, e de fato, até pode nos defeitos, porque louvado seja o nome do Senhor, temos o Espírito Santo que transforma as dores da nossa alma em gemidos inexprimíveis que são ouvidos pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos, eu gostaria de orar. Me perdoe por ter passado 11 minutos, mas eu gostaria de orar. Estou descendo, viu, Mídia? Eu gostaria de orar de uma forma muito específica. Eu gostaria de orar, irmãos, por aqueles que têm dores no seu coração, paraptomas, culpas. Por quê? Porque sabe que está fazendo o certo do jeito certo. Mas por alguma razão olha para o ímpio e se impressiona com ele, como Daniel pegou no domingo pela manhã aqui, e aquilo toca lá dentro, ele começa a se questionar, a dizer: Senhor, será que realmente vale a pena? Será que vale a pena te seguir? Será que vale a pena? E ele começa a sofrer interiormente por olhar a prosperidade dos outros e por fazer o certo, do jeito certo, ele entende que está sendo punido e olha para o sofrimento com dores na sua alma. Pessoas que estão sofrendo porque está fazendo o certo do jeito certo. E o segundo pedido de oração que eu gostaria de falar aos irmãos é que nós precisamos orar, irmãos, pela integridade, coerência no testemunho da fé cristã. A fé cristã é algo que carece de ser mostrado por uma vida prática por parte daqueles que professam a fé no Senhor Jesus. Precisamos de uma nova reforma. Eu entendo que precisamos, mas não uma reforma dogmática, ou uma reforma de ensino, ou uma reforma de preceitos ou de premissas. Nós precisamos de uma reforma que só pode vir do poder do Espírito Santo, que é um avivamento do Senhor sobre nós, para que nós tenhamos força de fazer o certo do jeito certo, com as motivações certas e com a alma curada. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, encerrar com oração. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, nós queremos interceder, colocando diante de Ti a nossa vida.
Senhor, eu me uno com aquele que chegou aqui nesta noite e que tem sofrido porque está fazendo o certo do jeito certo. Meu Deus, que o teu Santo Espírito conceda a graça a esse coração que chegou com essas dificuldades na alma. Pai eterno, eu quero clamar, meu Deus, no nome de Jesus, pela tua igreja. A carta de Tiago é uma carta que nos inspira a que a nossa fé seja expressa de forma palpável, visível, tangível. E eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, um reavivamento sobre a tua igreja de uma forma geral, e que essa igreja ela seja realmente conhecida como sal da terra e como luz do mundo, pelas suas atitudes. Senhor, traz um reavivamento para a nossa alma, traz um reavivamento para a nossa alma, cura, Senhor, as nossas dores, que o teu Santo Espírito venha como um bálsamo, enxugando as lágrimas e tratando as feridas do nosso coração nessa noite. Pai, nós confiamos em Ti, confiamos em Ti, confiamos em Ti. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E a igreja diz, amém. Pastor Tomás. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês.